palavra está aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, que diz assim, ó: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Quem é a nossa guarda? Quem nos guarda, né? Então o profeta Abacuque, ele diz aqui: sobre a minha guarda, sobre a guarda de Deus, sobre a guarda do Senhor eu estarei. Porque a própria palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta uma pessoa querer estar cheio de segurança em volta, ou morar num castelo, numa fortaleza com um muro altíssimo, que não adianta. Se não tiver anjo ali em volta daquela casa, daquele castelo, daquele apartamento, Satanás, ele usa uma forma de entrar e destruir com a vida da pessoa. E no mundo espiritual é a mesma coisa, né? De outra maneira, a gente pode estar na rua sem segurança nenhum, completamente desguardado, mas se o Senhor estiver à nossa volta, há livramento naquela situação. Então Deus fala para a gente estar na guarda dele, debaixo da guarda dele. E como a gente pode estar debaixo da guarda dele? Sobre a minha guarda estarei, vírgula, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Quem é a fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? É Jesus. E quem é Jesus? É a palavra de Deus. Então, diretamente, o versículo está falando que a gente tem que se apresentar sobre a palavra, para estar vivendo sobre a palavra e andando sobre ela. E a gente tem que vigiar na palavra, naquilo que Deus fala conosco pela palavra de Deus. E diz aqui: para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido, acusado, condenado. Então, Deus fala aqui que a gente tem que vigiar naquilo que a gente lê na palavra. Porque Deus fala com a gente pela palavra. Quando a gente está lendo uma palavra, quando a gente está ouvindo uma pregação, Deus está falando com a gente. Então no versículo 2 diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quando correndo passar. O que Deus está falando aqui? Né? A necessidade da meditação bíblica diária. Porque quando a gente medita nas Escrituras Sagradas, Deus vai se revelar ao nosso coração quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, Deus vai falar conosco, Ele vai nos instruir, Ele vai dizer o que está acontecendo na nossa vida e o porquê está acontecendo. Então, eu rodeei nisso tudo para chegar naquilo que Deus falou comigo, né? A principal mensagem, a revelação que Deus quis falar comigo. Não adianta a gente querer ser alguma coisa se no mundo espiritual a gente não é. A gente só reflete diante dos homens o que a gente é no mundo espiritual. Da forma que Deus nos vê, é o que a gente é no mundo físico, diante dos homens. Não adianta a gente tentar maquiar uma santidade. Não adianta a gente tentar maquiar uma fortaleza. Não adianta a gente tentar maquiar alguma coisa diante dos homens que nós não somos no mundo espiritual. Porque isso vai refletir, é inevitável. Por mais que a gente tente se passar alguma coisa para alguém ou para alguém, alguma situação, se no mundo espiritual a gente não é aquilo, vai desmoronar como um castelo construído sobre areia. É inevitável, é questão de tempo. Eu não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer algum mentiroso, né? O mentiroso, ele é assim, é engraçado. Eu já convivi com pessoas mentirosas. Ela conta uma mentira, só que 5 minutos depois ela está contando a verdade. Aí você olha para a pessoa e diz assim: pô, o cara acabou de falar que não foi. 5 minutos depois ele está dizendo que foi. Por quê? Porque o mentiroso, ele não consegue se sustentar na verdade. Porque ele sabe que aquilo que ele está falando é uma mentira. E na vida secular, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença. Eu volto a dizer, não adianta a gente tentar ser alguma coisa no mundo físico diante das pessoas, na faculdade, no curso, no trabalho, na igreja, no colégio, no mercado, aonde a gente estiver. Não adianta a gente tentar ser uma coisa, passar uma coisa que no mundo espiritual a gente não é. E aí, como que a gente faz? A gente tem que ser sincero diante de Deus, né? Então, aqui essa palavra fala isso,
que a gente tem que vigiar, se apresentar e vigiar naquilo que Deus vai falar com a gente. Aí olha que coisa interessante. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve aquilo que você está lendo na Bíblia. Escreve a revelação que Deus está te dando pela palavra. Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou. Se eu estou sendo santo e justificado por Ele, eu sou santo e justificado por Ele. Por mais que alguém no trabalho esteja tentando te condenar, esteja te perseguindo, esteja te caluniando, você não precisa se preocupar, porque você é aquilo que Deus fala que você é. Se Deus diz que você é santo, fica tranquilo. Por mais que digam que você é pecador, por mais que alguém esteja te acusando, por mais que alguém esteja te apontando o dedo, o teu coração vai estar seguro, porque o Deus Todo-Poderoso, mediante uma leitura bíblica, mediante uma leitura de uma palavra, Ele vai confirmar no teu coração que você é santo e justificado por Ele. Agora, se tem pecado escondido, não adianta. Não adianta se tem pecado escondido e a gente quer se passar de santo diante das pessoas, né? Falando bonito a palavra, dissertando bonito a palavra, ministrando bonito a palavra, mas as minhas vestes no mundo espiritual tá suja, não adianta. Satanás vai apontar o dedo ali e de alguma forma vai tentar nos envergonhar, né? Então a gente não pode tentar mostrar ser uma coisa que no mundo espiritual nós não somos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar diante de Deus e perguntar: Pai, fala comigo pela Tua palavra, quem eu sou? Eu sou justo realmente? Eu sou santo? Eu sou santificado pelo Senhor? Eu tenho andado reto diante da Tua presença? Me exorta, me mostra quem eu sou. E quando a gente pede a Deus para que Ele mostre quem nós somos, Ele vai falar. Ele vai mostrar. Agora, quando a gente anda soberbamente, como diz aqui, ó, continuando, versículo 3... porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Às vezes, a resposta de Deus ela pode demorar um pouco. Por muitas vezes a gente pergunta a Deus: Senhor, quem eu sou no mundo espiritual? Eu sou realmente quem eu penso que eu sou? Eu sou convertido? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele andava com Jesus, andou muito tempo com Jesus, aprendendo com Jesus. Mas Jesus virou para ele e falou: olha, Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Pedro ele tinha certeza absoluta que era convertido, mas ele não era. Ele não era batizado ainda com o Espírito Santo, não era ainda convertido. Então Pedro, até então, ele não era convertido, ele era convencido de que ele era convertido. Então ele estava se enganando a si mesmo. Só que lá na frente, né, ele se converteu. A palavra entrou no coração dele e ele se converteu. Aí ele foi uma bênção nas mãos de Deus. Porque antes Pedro ele era um homem acusador, apontador de dedos. Mas depois que ele se converteu, ele passou a ser uma pessoa mansa, longânima, misericordiosa e cheio de amor para dar, né? Então, nós somos o que Deus fala que a gente é. Então, quando a gente fica se omitindo de Deus, fugindo de Deus, né, a gente fica criando uma expectativa de nós que nós não somos, né? Deus não consegue falar com a gente. Deus ele só fala ao nosso coração quando a gente abre o coração para Ele. Senhor, olha só, eu quero saber quem eu sou. Se eu sou ladrão, me mostra que eu sou ladrão. Se eu sou uma pessoa prostituta espiritualmente falando, me mostra quem eu sou, né? Eu quero saber quem eu sou no mundo espiritual, né? Porque eu não quero andar me enganando, né? E o inimigo caçoando na minha cara, rindo de mim, né? Eu tentando me passar alguém que eu não sou e o inimigo apontando o dedo, usa um, usa outro. Então aqui fala, né? Versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Deus fala que aquela pessoa que não procura a Deus para saber quem Ele é, Ele diz que essa pessoa é orgulhosa, é inchada, é soberba, né? E ao mesmo tempo, Deus ele não pode se revelar a uma pessoa quando essa pessoa ela não quer saber quem ela é, né? Quando o nosso coração ele se fecha, para Deus, a gente não consegue saber quem a gente é. Deus não vai falar com quem Ele não quer ouvir, né? Agora, quando a gente se abre para Deus, Davi, lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele adulterou, ele foi homicida, ele matou o soldado dele. Mas quando a palavra de Deus alcançou Davi,
naquele dia, através do profeta, que o profeta apontou o dedo na cara dele e falou: esse homem é tu, Davi, esse homem mau, sanguinário, que pegou a única ovelhinha do teu irmão, do teu servo. Na mesma hora, Davi quebrantou o coração. Ele colocou o rosto em terra e ele falou: pequei, tão somente pequei contra o Senhor. Porque até então Davi, né, estava tentando esconder o pecado dele, estava tentando maquiar ali a situação, né? E não adianta, né? A própria palavra de Deus, que aquele que se cala diante de Deus e não abre o coração, não confessa os seus pecados, não mostra para Deus as suas fragilidades, os ossos deles vão se secar. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, mas com os ossos ressecados. A gente olha para aquela pessoa e fala assim: puxa vida, fulano de tal é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão compreensiva, chega sempre junto. Eu não entendo por que a vida dele nunca muda, mas Deus sabe por quê. A gente não está aqui para acusar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém, mas a gente sabe, mas Deus vê. Deus vê o que tem por detrás muitas vezes dentro daquele coração. Então é necessário, aqui como diz aqui, a gente se apresentar para Deus, né? E estar na guarda dele e vigiar na fortaleza, que é a palavra, porque ele vai falar conosco. Para terminar, no versículo 2 aqui: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas. Escreve aquilo que Deus vai falar de você. Escreve. Ele vai falar comigo e com você, né? Ele fala conosco e ele vai mostrar quem realmente nós somos no mundo espiritual. Muitas vezes as coisas não se materializam no mundo físico porque no mundo espiritual não foi materializado. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida que é materializado no mundo físico, antes ele é materializado no mundo espiritual. Antes ele é materializado no mundo espiritual. É como Deus fala, né? A minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo que está sendo enviada. Não adianta a gente tentar alcançar determinados objetivos na nossa vida se não foi ainda liberado uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. A gente precisa correr atrás dessa palavra liberada. E quando Deus ele libera a palavra quanto à nossa vida, as coisas acontecem. Entendeu? Então, vamos lembrar aqui de Jesus, né? Quando Pedro falou, Pedro se assustou achando que Jesus era um fantasma. E aí depois ele falou: és tu, Jesus? É ele: sim, então manda que eu vá contigo. Então, o que Jesus falou para ele? Vem, Pedro, vem. Se você crer, vem, anda sobre as águas. Ele tinha uma palavra liberada da parte de Jesus. Tudo que a gente precisa é uma palavra liberada da parte de Jesus. Tudo que nós precisamos é uma palavra liberada da boca de Deus. E por muitas vezes essa palavra nunca é liberada porque o nosso estado no mundo espiritual não está bem, não está legal. Muitas vezes a nossa veste está suja, a nossa veste está manchada e Deus não tem condição de liberar a palavra que Ele quer liberar. Porque Deus ele não pode derramar um vinho novo no odre velho, ele vai se quebrar. Por muitas vezes a gente não vai ter estrutura de receber uma determinada unção da parte de Deus, porque a unção vai quebrar o vaso. A gente não vai ter condições de receber aquela unção da parte de Deus. Então a gente tem que pegar a visão. Deus vai falar com a gente. E se demorar um pouco a falar, como diz aqui, ó, espera. Amém?